Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na semana passada, nós falamos sobre os elementos que são fard, ou seja, obrigatórios na oração, no salat. É preciso que nós saibamos distinguir os elementos obrigatórios, os elementos exigidos da oração e os elementos que são sunnah. Isto ocorre por uma razão. Se nós, por exemplo, deixamos de cumprir um pré-requisito da oração, como a ablução, a oração não tem validade. O mesmo se nós esquecemos da intenção. Se nós deixamos de cumprir um dos elementos obrigatórios ou exigidos da oração, nós acabamos por também invalidar a oração. Porém, neste caso, pode-se fazer o uso da prostração do esquecimento, que nós estudaremos em outra ocasião. Como nós vimos, aquilo que se chama fard são os elementos obrigatórios de uma oração. E nós vimos na semana anterior que são o takbir, ou seja, erguer as mãos dizendo Allahu Akbar. Esta fórmula, segundo alguns dos imames fundadores da escola Hanafi, ela pode ser alterada, embora a fórmula consagrada é dizer Allahu Akbar com as mãos erguidas à altura das orelhas. Fazer a postura em pé, fazer a recitação, sendo a recitação mínima, de acordo com Abu Hanifa, de uma ayat ou versículo do Alcorão, e de acordo com seus dois alunos, 3 versículos curtos ou um versículo longo. Lembrando também que a recitação ela é obrigatória nas 2 primeiras rakats das orações fard e em todas as rakats das orações sunnah, nafil, voluntárias, e da oração de witr. Nós vimos que também é obrigatório a posição curvado, chamada ruku, e é obrigatória a prostração, o sujud, sobre o nariz e a testa. Nós vimos que a sessão final, ou seja, sentar-se ao final do salat, também é um elemento obrigatório. Hoje nós veremos os elementos chamados de wajib. Wajib significa elementos exigidos. Eles não são fard obrigatório, mas eles são exigidos para a validade do salat. Então, eles são praticamente obrigações. Se eles forem omitidos, a oração poderá se tornar uma oração inválida. Segundo Sheikh Ninawi, para a escola Hanafi, os elementos wajib, ou exigidos do salat, são 14 elementos. Primeiro, recitar a sura al-Fatiha nas rakats da oração. Aqui lembrando que, segundo o Sheikh Faraz Rabbani, a sura al-Fatiha é obrigatória nas 2 primeiras rakats do salat fard. Na terceira e na quarta rakat, a sura Fatiha ela não é obrigatória. Ela pode ser substituída, por exemplo, pela recitação de Subhanallah 3 vezes. Na terceira e na quarta rakat, pode-se fazer esta substituição dizendo Subhanallah 3 vezes, mas isso vale apenas para as orações fard, de acordo com o Sheikh Faraz Rabbani. Nas orações voluntárias e nas orações witr, oração sunnah e oração witr, a recitação de al-Fatiha deve ser feita em todas as rakats. Então, este é o primeiro elemento wajib. O segundo elemento wajib é adicionar uma sura curta ou 3 versos nos 2 primeiros rakats das orações fard e em
todas as rakats das orações voluntárias, Sunnah Nafel, e da oração exigida de Witr. Ou seja, essa recitação nas orações voluntárias, além das Fard, ela é necessária. Na oração Fard, na primeira e segunda rakat após a Fatiha, é necessário recitar 3 versos curtos do Alcorão, ou um verso longo. Na terceira e na quarta rakat da oração Fard, isto não é exigido, mas nas orações Sunnah, Nafel e a oração exigida Witr, é exigido fazer isto. Terceiro elemento wajib é levantar-se para a postura reta após curvar-se fazendo o rukû. O quarto elemento exigido é fazer a prostração sujud sobre a testa e o nariz. Aqui cabe ressaltar que pode-se fazer sobre um dos dois se houver uma desculpa válida, como por exemplo um ferimento, alguma coisa assim. Também pode acontecer da pessoa acidentalmente prostrar-se sobre uma dobra da roupa ou do turbante, acidentalmente. Isto não invalida a oração, embora seja um ato makruh, ou seja, detestável. Cabe aqui lembrar que a testa deve fazer contato pleno com a área de prostração. Por isso, é correto que a pessoa coloque a taquia, o turbante ou chapéu para trás, para deixar a testa livre. Não é correto que a pessoa enterre o turbante ou a taquia sobre toda a testa, de uma forma a impedir que a prostração ocorra o contato integral, com o contato integral da testa. Então é necessário levar em consideração que a testa deve estar livre para este contato. O quinto elemento exigido é fazer as posições de forma completa e tranquila, ou seja, não rezar de forma desesperada e fazer as posições integralmente, ou seja, dando uma pequena pausa em cada posição, permitindo que os ossos e o peso do corpo se assente no lugar, ou seja, não se prostrar, por exemplo, como uma bicada de galinha sobre o milho. É uma expressão que é muito usada no Islã, né? Prostrar-se como uma galinha bicando milho no chão. A pessoa deve prostrar-se, sentar-se reta e depois prostrar-se de novo. A pessoa não deve fazer meio movimento. O sexto elemento exigido é a sessão intermediária, ou seja, na segunda rakat, ao final da segunda rakat, a pessoa senta para fazer recitação do tashahhud. O sétimo elemento é a recitação do tashahhud na sessão intermediária, ou seja, no final da segunda rakat e na última rakat no final da oração. O tashahhud é aquela recitação que diz Atahiyatu lillahi salawatu taibatu Assalamu alaikum ayuha nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaikum wa libadillahi salihin Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. E, no caso, quando dizemos Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, na escola Hanafi, quando dizemos essa frase, a shahada, no final do tahiyato, quando dizemos a shahada, erguemos o dedo indicador e depois baixamos ele. O nono elemento exigido é levantar-se para a terceira rakat imediatamente após o tashahhud, sem demoras. O décimo elemento exigido, wajib, é o taslim, é a saudação final da oração. Lembrando que é obrigatório fazer a saudação para o lado direito. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Para o lado esquerdo é sunnah, mas para o lado direito obrigatório. O 11º elemento exigido, wajib, da oração, é vocalizar em voz alta o que tem que ser vocalizado em voz alta e fazer de forma silenciosa o que deve ser feito de forma silenciosa. Principalmente o imã deve tomar este cuidado. Por exemplo,
nas orações de Fajr, de Maghrib e Isha, as duas primeiras rakats têm as suas recitações feitas em voz audível, em voz alta. Nas orações feitas à luz do dia, de Zuhr e Asr, a recitação é feita de forma não audível, mas isto deve ser observado. Cabe aqui uma pequena observação. Muitas pessoas costumam fazer o salat mentalmente, com a boca fechada, em silêncio. Isto não é válido na escola Hanafi. Não é válido o salat em que a pessoa não mexe os lábios e não pronuncia as palavras. Ou seja, mesmo que a pessoa esteja fazendo um salat com momentos de silêncio, ou em um horário em que o salat é silencioso, como em Zuhr e Asr, a pessoa deve cochichar a oração, movimentando os seus lábios, a sua boca, de uma forma que ela possa ouvir com seus próprios ouvidos. Não de uma forma alta que os outros ouçam, mas que ela própria, pelo menos, consiga saber que ela está cochichando essas palavras da oração. Então, rezar com a boca fechada em silêncio não é válido na escola Hanafi. É preciso tomar este cuidado, porque muitas pessoas rezam, além de rezar extremamente rápido, rezam em silêncio. Isto não é válido. Isto invalida a oração. O 12º elemento exigido da oração é o kunut, ou súplica, feito na oração witr, que nós já publicamos um estudo sobre ela. É a terceira rakat da oração witr, após a Fatiha e uma sura curta ou trecho do Alcorão, a pessoa ergue as mãos fazendo um takbir, dizendo Allahu Akbar, e faz um dua. Então ele é obrigatório nesta oração witr. A oração witr não é válida sem este dua, que é chamado de kunut. O 13º elemento, que é o wajib exigido, são os takbir feitos na oração do Id, dos dois Ids. Ou seja, a pessoa ergue as mãos e faz outros takbir adicionais nas orações do Id, nos dois Ids. Isto é wajib. Finalmente, o 14º, o último elemento, é manter a sequência da oração, de todos os elementos da oração. Tudo que vai além desses 14 elementos é sunnah, ou seja, não é fard e nem wajib. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, quando a pessoa se curva em ruku, a pessoa pode dizer Subhana Rabbiyal Azim 3 vezes. Isto é sunnah. Mas é válido se a pessoa disser apenas uma vez. Da mesma forma, quando a pessoa se prostra e ela diz Subhana Rabbiyal A'la, ela diz 3 vezes ou mais vezes por sunnah. Mas se a pessoa disser uma única vez completa e bem pronunciada, a oração já é válida. Por exemplo, a recitação que vem após o Tahiyat, que é o Salatul Ibrahimiyya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama salaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Tem algumas variações de fórmula para esta recitação. Ela é uma recitação sunnah. Ela não é fard e não é wajib. Como regra geral, vamos recapitular. Fard são elementos obrigatórios para a validade de um salat. Wajib são elementos que não são fard, mas são exigidos para que o salat tenha validade. Se a pessoa omitir um elemento wajib desses, propositadamente, isso é considerado uma ação makruh tahrimi, e a pessoa deve repetir a oração. E nem mesmo a prostração do esquecimento, sujud sahu, não é suficiente para recuperar essa oração. Agora,
E se nós esquecemos durante a oração algum desses elementos que são wajib, o que nós devemos fazer? Se nós esquecemos sem querer, basta que nós realizemos a prostração do esquecimento, sujud as-sahwu, após o primeiro salam feito para o lado direito. Isto é suficiente para corrigir a oração e torná-la válida. Adiante, em outra aula, nós faremos o estudo sobre esta prostração do esquecimento, em que momentos ela pode ser utilizada, quais as suas regras. Então, agora nós já estudamos os elementos obrigatórios, fard, e os elementos exigidos, wajib, para a validade de um salat, de uma oração. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Surat al-Fatiha.